te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho, vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu a faixa de linhos no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não colocado com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo tão bonito, o tempo mais grande do nosso calendário litúrgico, da história da nossa vida, da humanidade, da história de Jesus no mundo. Ontem, aquela celebração onde a liturgia percorreu toda a história e a celebração tão linda, aonde a igreja apresentou aqueles que foram batizados, principalmente os catecúmenos adultos, aquela celebração festiva, a celebração do fogo, o Círio Pascal representa esse Cristo ressuscitado vivo. E hoje, nesse domingo de Páscoa, nós celebramos também esse dia onde se
tudo se confirma. Esse tempo, nós entramos então num tempo tão mais importante da história da salvação e da liturgia, que quer nos conduzir a aquela experiência que os discípulos fizeram, experiência desse encontro com Jesus ressuscitado. E aqui nós vimos então no Evangelho, quem vai primeiro ao túmulo? Quem vai primeiro ao túmulo era uma Maria Madalena. Maria Madalena se converteu e, ao se converter, se apaixona por Jesus. O amor que ela tinha por Jesus era grande. Claro que ainda com muitas confusões na sua cabeça, porque o que ela imaginava? Ela viu lá Jesus sendo colocado naquele sepulcro, rolado aquela pedra, o corpo todo dilacerado. Ela foi lá para ver, para visitar, para ungir, e chega lá, ela encontra o túmulo vazio. Ainda era difícil, porque fala que ela estava de madrugada, ainda estava escuro. Esse escuro na Bíblia representa a falta de compreensão, de visão. Era ainda muito ofuscado essa condição. Mas ela volta e dá a informação a Pedro, que era líder do grupo dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. E aí então Pedro tinha lá suas dúvidas, tudo, João também, mas foram até o túmulo. E aí fala que tem muito simbolismo, amados, que enriquece muito a nossa meditação, a nossa oração, a nossa contemplação nesse caminho de ressurreição de Jesus, que fala que João, ele vai correndo junto com Pedro, mas ele acaba chegando primeiro. Alguns dizem porque João era mais jovem, então correu mais depressa, chegou primeiro, olhou, viu também o túmulo vazio, mas ele não entrou. Ele não entrou porque ele teve obediência. Talvez o que falta muito hoje dentro da nossa vida espiritual é obediência. Então João, por respeito, obedeceu, né, e deixou Pedro chegar, e Pedro então entra e vê tudo aquilo. Quer dizer, ali a primeira expressão que foi pensada, ou sentida, ou falada, que tinha roubado o corpo de Jesus. Mas o que o Evangelho nos apresenta que os panos estavam colocados, não estava jogado. O sudário estava enrolado à parte. Isso quer dizer que ali não tinha acontecido um assalto, ali tinha sido uma saída com tranquilidade, entendeu? É isso que esses panos representam. E aí então João entra depois. João entra depois e fala que João olhou e acreditou. Ele viu o quê? Túmulo vazio, panos enrolados ao lado, e ele acreditou. Então essa expressão do discípulo amado é uma expressão que nos ajuda muito a entender. João chegou na frente de Pedro porque ele era o discípulo amado. Então isso nos serve para a nossa vida. Quem chega na frente? Chega na frente quem ama. O amor sempre vai chegar na frente. É o amor que chega primeiro. É o amor que vai até a vitória. É o amor que vai até o infinito. É só o amor que chega até o fim. Olha a história de Jesus, amou até o fim. Por quê? Porque ele é amor. O amor vai até o fim. Então o que nós precisamos nos converter com esse acontecimento da Páscoa? É saber que nós precisamos olhar para o grande protótipo da nossa vida, que é Jesus. O amor infinito, o amor que chega na frente, o amor que conquista tudo, o amor que vence a morte, o amor que ressuscita. Por quê? Porque ele é o que vai na frente de tudo. Não, a morte não é a definição.
a definição é o amor. Por isso nós somos convidados a viver essa dimensão do amor. Então João representa isso. Ele acreditou por quê? Por que ele acreditou? Porque ele era o discípulo amado. Entendeu? Então, quando eu não tenho dúvida de quem é Jesus e aonde ele se encontra, é por amor. Porque quando eu tenho essa capacidade de amar em tudo que faço, sem orgulho de nada, mas em tudo que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nós vamos além. Nada segura aquele que ama, entendeu? Como Jesus e como o discípulo amado, ele chegou e chegou na frente, acreditou. E ao acreditar, então, ele recebe, ele realiza, manifesta, demonstra que ele é aquele que verdadeiramente amava Jesus. Por isso, é aquele que acolheu Maria em sua casa. Por isso, é aquele que ficou na ceia, encostada no peito de Jesus. É o discípulo amado. Então, amados, somos todos nós convidados a sermos discípulos amados de Jesus. Porque quando nós somos verdadeiramente discípulos amados de Jesus, nós chegamos na frente. E um grande aspecto para a nossa reflexão também é Maria Madalena, que foi uma pecadora, mas ao se converteu de uma forma definitiva, recebeu de Deus a graça do amor, e por isso então ela amou Jesus em vida, e ela foi em busca dele também na morte. Quer dizer, quem segue Jesus, nem que seja no final da sua história humana, mas ele vai visitar um túmulo vazio, porque ele vai ver o ressuscitado. Assim é o nosso caminho. Por isso, então, nós estamos hoje bendizendo, louvando a Deus por esse caminho percorrido e pela vitória de Deus na nossa vida. Não podemos deixar de viver essa dimensão do amor, porque essa dimensão do amor faz verdadeiramente nós reconhecer o ressuscitado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.